Oi, gente, eu sou a Marcela Loá e para quem ainda não me conhece, eu sou terapeuta tântrica e também sou criadora de conteúdo. E assim, eu tô querendo dar uma diferenciada aqui no nosso quadro, né? Trazer coisas novas, coisas diferentes. Então eu agora também, além das dicas de relacionamento, de tantra que eu dou, eu também vou trazer alguns convidados para estar falando um pouco mais sobre esse universo com vocês, tá bom? E hoje eu tô aqui com o Arjun, que ele é terapeuta tântrico, ele faz várias coisas dentro desse universo, é especialista em orgasmos, né? Eu achei demais, estava aqui conversando com ele, ele já me falou aqui que sabe fazer uma mulher entrar em várias formas de orgasmos, que eu falei, gente, preciso. Aí, Ju, fala um pouquinho aqui pra gente sobre o que você faz, como é que funciona o seu trabalho, pra quem tem curiosidade, porque eu sei que tem muito homem aí que quer aprender como deixar a parceira subindo pelas paredes. E também tem muita mulher que tem essa curiosidade também de estar indo fazer uma terapia tântrica e sentir essas sensações. Perfeito. Bom dia. Agradecer pelo convite de vocês, né? Acho que é o primeiro que vocês falaram, né? Que é nosso primeiro convidado. Quadro, né? É. Então, foi uma honra. Eu sou facilitador tântrico, eu trabalho com desenvolvimento corporal e orgástico feminino, né? E tenho um espaço aqui no Brooklyn, tenho um espaço em Balneário Camboriú, sou escritor também, onde eu trago essas experiências dentro desse livro para um dia a dia, onde os casais possam se aprofundar e sentir de fato uma conexão dentro da relação sexual, aprofundando assim e tendo mais clareza, né, em relação ao corpo, em relação às sensações, em relação à energia sexual entre eles. Ah, isso é muito legal, né? E você também dá cursos para casais? Sim, temos cursos livres, que é em grupo, temos curso particular em casais, temos vivências para casais, onde eu acabo conduzindo de uma forma muito prática para o dia a dia, para um casal poder se aprofundar e se conectar com essa energia sexual. E também tem uma formação de desenvolvimento corporal, onde é uma formação um pouco mais longa, mas traz bastante aprofundamento pessoal. Então você pode usar essa formação para tanto aplicar isso no seu profissional, quanto você aplicar isso no seu dia a dia, nos seus relacionamentos com as pessoas. Que interessante. É bem legal, né? A gente pensa assim que sexualidade é só ali o papai e a mamãe e na verdade tem diversas formas de você conseguir estar explorando esse universo, né? E é muito legal, assim, porque existem toques que são específicos para chegar nessas sensações orgásticas, não tem? Sim, é porque assim, a gente tem costume de ler coisas e não experienciar, né? E o Tantra traz muito para isso, para você vivenciar e ter experiências com você mesmo, com o seu corpo, para que essa expansão de energia e dessa expansão, desse conhecimento, desenvolvimento próprio, possa incluir o outro e automaticamente ambos terem uma conexão ainda maior e mais profunda. Então, por exemplo, em um desenvolvimento corporal, você precisa saber respirar, você precisa ter permissão ou se dar permissão para sentir. E tudo isso que envolve dentro de um relacionamento, ele é muito válido, porque muitas vezes você traz resquícios de relacionamentos passados e você não permite que aquela pessoa te aprofunde a ponto de tocar a alma, vamos dizer assim. Porque tem uma frase que fala assim, tirar a roupa é fácil, mas despir a alma para alguém é muito mais profundo, muito mais delicado e muito mais expansivo. Então, se o casal consegue entender essa conexão, essa profundidade entre ambos, isso pode melhorar muito o relacionamento e você pode encontrar, que nem o Osho fala, né? Através do amor você encontra Deus. E aí você pode encontrar esses deuses dentro de vocês e aprofundar ainda mais o seu relacionamento de uma forma muito mais saudável, muito mais prazerosa para o dia a dia. Que quando você está amando, o mundo ele brilha de uma forma diferente. Sim. Então esse é o sentido aí da minha busca e do que eu trago dentro dos meus ensinamentos e dentro da minha terapia. Porque o sexo, ele é essa troca de energia, né? As pessoas são educadas muito com os filmes
pornôs, né? Então acham que, tipo, vai chegar lá e tem que fazer aquela performance, né, de ator pornô, que o negócio tem que estar ali, né, o tempo todo. E não é bem assim que funciona no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia tem toda aquela conexão, aquela energia, aquelas, né, várias formas de você estar ali tocando o seu parceiro, sua parceira. Então a gente tem que explorar mais isso, né? Porque às vezes o homem se preocupa tanto com a performance, porque ele fica na cabeça dele com aquilo que ele viu, né, nos filmes, e ele esquece de tocar a parceira. E acho que por isso que tem muita mulher que reclama que nunca sentiu orgasmo. Deve vir muita mulher nas suas clínicas reclamando sobre isso, não vão? Sim, bastante. Bastante mulheres, geralmente casadas, que não conseguem ter prazer e orgasmo com o marido, e algumas, muitas, acabam inventando orgasmo para que o sexo acabe logo. Então, qual é o ensinamento sobre isso? A gente tem o costume de achar culpados e falar assim, não, ele não me faz ter esse prazer. Mas, na verdade, antes dele fazer você sentir prazer, você precisa conhecer o seu próprio corpo e você precisa se dar esse prazer. Então, quando você entende que o seu corpo é um corpo orgástico e você está liberto dessas travas que você teve por conta de relações ou por conta de vidas que você teve anteriormente a isso, a experiência atual, você precisa o quê? Entender tudo isso para que você possa sentir-se amada primeiro e automaticamente isso é expansivo. Então você vai conseguir ter esses prazeres com o seu marido, com o seu namorado, com o seu crush. Então esse trabalho que eu faço com a terapia tântrica, com o desenvolvimento corporal orgástico é isso. A pessoa entender e se aprofundar nela mesma e ela não dependa do terapeuta, no caso do facilitador, para ter esse prazer. Ela consegue ter isso, essa sabedoria no próprio corpo, então ela consegue conduzir esse prazer com quem quer que ela esteja. Isso que eu sempre falo até nos meus vídeos, que o mais importante é você ter esse autoconhecimento, né? Você conhecer o seu corpo, você saber onde você sente prazer, onde você gosta de ser tocado, porque você sabendo, você consegue ensinar o outro, né? Eu gosto disso, ou isso eu não gosto. Porque às vezes tem gente que até fica com receio de falar pro parceiro, não, isso eu não gosto. Às vezes acaba cedendo para satisfazer um prazer, né, da outra pessoa e a pessoa não gosta. E isso causa esses bloqueios, né, esses traumas emocionais. Porque, que nem você falou, né, de relacionamentos anteriores. Às vezes um parceiro anterior fazia de um jeito que você não gostava tanto e aí você fica com aquilo na cabeça, né? Então eu acho que o mais importante de tudo é você conseguir se conhecer e ir liberando esses traumas, né, através das terapias. Melhor experiência é você vivenciar o seu corpo de uma forma livre, né? E dentro desse vivenciar, você precisa, às vezes, soltar algo que está muito enraizado dentro de você por conta de algumas questões. Mas também é você se permitir a entregar-se para este novo amor, para essa nova pessoa, para essa nova energia, vamos dizer assim. Sim. E dentro desse processo, você se entregar, automaticamente o seu corpo já está permissível a isso, sem medo, né? Porque tipo, todo mundo tem medo de sofrer, todo mundo já sofreu por alguma coisa, mas quando você entende que aquilo fez parte da sua história e aquilo fez você ser quem você é hoje, talvez você mude o seu pensamento em relação ao que está acontecendo ou o que vai acontecer. Porque só assim você consegue se entregar e se permitir que foi apenas uma fase para que você consiga elevar, talvez, a sua frequência e achar uma pessoa melhor e assim por diante. Sim, é o que você vibra, né? Sempre Exatamente. É a vibração. E a gente estava conversando até outro dia sobre isso, que é engraçado como o universo sempre favorece quando você está com uma vibração elevada, Sim. né? Então, você começa a vibrar, né, coisas boas e o universo te entrega de volta. É bem interessante isso. Sim. E você fala sobre isso no seu livro? No meu livro eu falo sobre isso, eu falo inclusive como que eu entrei no Tantra, né, que para mim foi uma coisa assim bem traumática, vamos dizer assim, não é uma palavra forte, mas traumática, quando eu levei um pé na bunda
E eu sempre falo assim que o pé na bunda, graças a Deus, no meu ponto de vista, sempre me empurrou muito para frente. Eu tive um crescimento muito grande depois de pés na bunda, né? Nada que um bom pé na bunda para não jogar a gente para frente, né? E aí foi quando eu me dei conta que eu rejeitei meu próprio corpo depois desse abandono e eu não conseguia ter relações. Eu não conseguia ter sensações no meu corpo, ao ser tocado, ao ser olhado, a ser visto. Então, no decorrer do tempo, quando eu me dei conta disso, fazia 7 meses que eu não tinha uma ereção. Caramba. 7 meses que eu estava, de fato, morto. Bloqueado, né? Bloqueado e morto, assim, não sentia nada. Eu só trabalhava e comia porque tinha que sobreviver, mas assim, a minha vida, eu por dentro, estava acabado, né? Por conta de um relacionamento que terminou. E aí foi quando eu conheço o Tantra. Então foi 15 sessões a 4 mãos que eu recebi dentro da terapia. E na 15ª sessão foi quando saiu um grito dentro de mim que eu acho que eu nunca consegui gritar de uma forma tão profunda e de libertação para mim. Aí a partir desse momento a vida voltou ao normal. Aí você falou, eu preciso compartilhar tudo isso. Que... Aí logo eu conheci meu mestre, aí experiências, fiz cursos, especializações e aí hoje estou aqui. Mas esse livro aqui ele fala muito sobre conexão, sobre a conexão do casal, sobre como você conduzir a sua parceira para vocês terem um aprofundamento, para vocês terem um conhecimento melhor e essa união seja de um fato uma forma mais profunda. Porque o que falta, eu acredito, dentro desses 14 anos de atendimento que eu faço, o que falta muitas vezes é tempo de qualidade. Então as mulheres perguntam para mim, eu consigo ter essa potência orgástica com meu marido? Consegue. Mas aqui na terapia, você está se colocando à disposição pelo menos de 1h30 a 2 horas de massagem em prol de desenvolvimento do seu corpo. E uma relação sexual geralmente dura de 5 a 10 minutos, se for uma relação casal. Se for crush, pode ser que dure um pouquinho mais, porque você quer performar um pouquinho mais, né? Mas no contexto, cada um tira sua roupa, os dois já estão pelados, muitas vezes não estão excitados, o homem não tem como não estar excitado, né? Só de olhar ele já tem a ereção por conta da questão fisiológica. A mulher precisa de um tempinho mais também por conta fisiológica. Mas no contexto, se você colocar aí na ponta do lápis, uma relação sexual de um casal dura 15 minutos no máximo. E na massagem tântrica, pelo menos 40 a 50 minutos de estímulo íntimo, fora o corpo. Então foi 1 hora ali de estímulo corporal, mais 40 minutos, 50 minutos de estímulo íntimo. Então por isso que esse acúmulo de energia que vai se formando dentro dessa 1h30 a 2 horas de atendimento, quando tem a explosão orgástica, é muito mais potente do que uma relação sexual cotidiana. É muito interessante isso, né? E assim, é legal que as pessoas, quando vão em algum lugar fazer a massagem tântrica, se permitam realmente receber a massagem tântrica, porque muita gente confunde, né, com o job, né, acha que vai chegar lá e vai ter relação sexual. E não tem. E não é isso que o Tantra trabalha, né? Proporciona. Então, assim, se permitam quando vocês forem fazer, porque se você for lá focado em pegar a terapeuta, você não vai se permitir em receber a massagem como ela deve ser aplicada, né? Então você vai ficar ali travado, pensando no que vai acontecer depois e muitas vezes isso não vai acontecer, né? Então... E muitas vezes, além de não pegar a terapeuta, você vai se frustrar, porque você fez tanta expectativa que iria ficar com a terapeuta e a terapeuta tá lá só para fazer a massagem, você acaba se frustrando no meio quando você fala assim, não vai ter nada? Não vai ter nada. E aquilo, tipo assim, atrapalha totalmente o seu processo dentro daquela sessão. E é importante também lembrar que assim, tem uma diferença entre a massagem tântrica e a terapia tântrica. A massagem tântrica, ela vem mais de uma forma de entretenimento mesmo, onde você vai lá, vai sentir o seu prazer, a sua energia, e vai ter orgasmos, e o homem vai ter ejaculação, etc. E acabou ali, né? Você vai embora com aquela energia vibrando dentro do seu corpo.
Quando você vem para fazer a terapia tântrica com desenvolvimento corporal e orgástico, a gente aprofunda mais nessas questões, principalmente nas questões emocionais. Por quê? Geralmente, toda disfunção sexual, ela vem do âmbito emocional. Então, muitas vezes, o que a gente precisa fazer para que você consiga se conhecer, se permitir a estar nesse estado orgástico e a trabalhar essa energia sexual a seu favor, que é a energia vital, a energia de que você possa usufruir no seu dia a dia para que o seu dia seja mais tesão, seu dia seja mais gostoso, né? É justamente você desenvolver isso. Então, quando a gente entra na terapia, são 10 sessões de aprofundamento nessas questões emocionais para trazer à tona seus traumas, os seus abusos, as suas questões de religião, as suas questões de crenças limitantes, as suas questões de ensinamento dos seus pais e da sua família, do seu ciclo. E automaticamente, quando a gente vai aprofundando nisso, vai saindo muita coisa. Então, assim, entre algumas aspas, é sofrido, é doído, porque você vai relembrar algumas coisas que você não quer lembrar, mas quando você supera essa fase de não querer lembrar dos seus traumas, dos seus abusos, automaticamente você abre um campo e transforma uma nova realidade para essa sua vida, que é o quê? A sua liberdade de ser quem você é em essência. Toda essa busca dentro da terapia tântrica é justamente você se libertar dessas armaduras que você teve que colocar na vida para segurar e ser forte, porque todo mundo disse que você tem que ser forte. E onde está você nesse momento, né? Porque assim, você é forte para todo mundo, mas quem cuida de você, para quem você se abre para ter essas experiências mais profunda em si, mais amorosa com si mesmo, mais permissiva. Então a terapia tântrica te leva para esse caminho onde você consegue se reconectar, eu digo, com a sua própria essência e reconectar com esse seu feminino de uma forma saudável e o masculino também de uma forma saudável. Ai, muito legal mesmo. Eu falei já mais ou menos sobre isso nos meus vídeos, né, anteriores, e é uma questão que eu sempre falo, que o problema sexual, o maior problema é o psicológico, né? Sim. Porque corpo é fácil, né? Quando o problema é físico. O pior mesmo é o problema emocional, o psicológico, sim, né? Aquilo que tá ali na sua cabeça, porque a nossa mente, ela fica sabotando a gente o tempo todo, né? Ela quer totalmente encontrar coisas ali, tipo, não, mas você tem que ter esse controle e saber o que você quer achar ali, né? Onde você quer chegar e não deixar a sua mente te sabotar. E também tem um detalhe importante que, assim, pro homem, principalmente, se ele tem uma questão emocional que de fato balance a estrutura dele, que foi o meu caso lá atrás, que eu fiquei 7 meses sem ter essa questão de ereção, tem isso, porque o homem quando está com problema emocional, financeiro, etc e tal, isso afeta de uma forma muito latente e automaticamente ele não tem essa ereção, então automaticamente ele toma remédio para ter essa ereção, para satisfazer a mulher, e automaticamente isso pode gerar muitos outros problemas, ejaculação, falta mesmo da ereção e tudo mais, por conta dessa questão emocional. A mulher, por mais que ela não tenha vontade, ela consegue ainda ter uma relação, porque a fisiologia do corpo dela entende que o quê? Que quando há uma penetração, aquela região tem que lubrificar para proteger, né, o ciclo da vida, que seria o engravidar, né? Então tudo isso dentro, quando você estuda a fisiologia do homem e da mulher, você vê que a mulher, ainda assim que não queira, não tenha vontade, quando começa a fazer, muitas vezes pode ser que fique gostoso e dá prazer, né? Então por isso tem essa diferença aí da questão do homem e da mulher, mas com questão fisiológica. Que a mulher não precisa, que nem você falou, né? A mulher não precisa ter essa ereção, né? Então acho que muitos homens também ficam um pouco... eles mesmos ficam preocupados na hora, né? Tipo assim, e se não subir? E se se eu for rápido? E se... Eles têm muito essa coisa, né? Que nem a gente estava falando, o homem ele foi muito acostumado com o filme pornô, né? Que o homem tá ali duro o tempo todo e eles ficam muito com isso, né? Com essa frustração, tipo assim, poxa, e se eu broxar? Ela vai rir de mim? Tem muito isso, né, no universo masculino.
E a mulher já não tem essa questão, né? A mulher é mais fácil para a mulher a questão física do que para o homem, né? Sim. E a mulher também tem essa vantagem, né? Nem sei se é vantagem falar isso, talvez eu esteja equivocado na palavra, que como eu te falei, muitas vezes elas fingem. Isso é péssimo, né? Finge para não desagradar o parceiro. Então, e acaba se machucando todo dia, toda vez que faz a relação tá se acaba machucando. Acaba logo, né? Tipo assim, faz logo, acaba péssimo. Logo. Isso é péssimo, né? E isso é muito mais comum, né, do que a gente pensa. Muito mais comum. Muito mais comum. E tipo assim, a falta de orgasmo na mulher é muito comum. É algo assim, é gigante. Só você lidando com isso no dia a dia que você entende que assim, cara, é muita mulher que não consegue ter orgasmo, que não se toca, que não conhece o corpo, que não consegue se relacionar com meia luz ou com uma luz acesa, por conta essa sociedade onde tudo tem que ser perfeito, corpo perfeito, é muita cobrança em si, né? E eu garanto assim que nós homens não vê esses detalhes que você vê em relação ao corpo, em relação a se você tá mais cheinha, mais magrinha, a gente não vê isso, se tem celulite ou não. Para nós, isso assim é a última coisa, talvez. Eu acho que quando você é homem, você jamais vai ver isso, pelo contrário. É o querer estar com a pessoa e isso basta. Eu acho que as mulheres se preocupam muito com essa estética, mas é mais para outras mulheres, né? Sim, porque o homem, ele realmente não está preocupado com a celulite, com uma gordurinha. Tem homens, dizem até que os homens até preferem mulheres mais cheinhas, quando o assunto é, por exemplo, poxa, eu quero, sei lá, ter um filho. Eu acho que o homem enxerga a mulher mais cheinha como aquela mulher que vai poder, né, gerar o filho. Eu não sei, eu acho que tem um pouco disso, não tem? Dentro da psicosomática, né, a Cristina Cairo fala muito sobre isso, né? E fala tipo assim, que uma mulher que quer ser mãe, você quer uma mulher que queira ser mãe, geralmente mulheres que têm os seios um pouco maior, porque ela tem colo, ela acolhe a pessoa. A mulher que tem os seios um pouco menor, ela vai criar o mundo para a vida e ela vai ser workaholic, tipo assim, vai querer trabalhar, vai querer correr atrás das coisas. Então, nesse ponto de vista que ela traz dentro da psicossomática, faz sentido, né? Uma mulher que tem um colo maior, ela é mais cuidadosa, mais amorosa, ela é mais acolhedora do que essas pessoas que gostam de trabalhar e faz tudo para trabalhar, né? Claro que dentro da sociedade que vivemos hoje, não dá para distinguir muito essa questão do trabalhar, porque eu acho que a porcentagem hoje de mulheres trabalhando é muito maior do que antes. Mas dentro desse ponto de vista que ela coloca sobre a questão dos seios, faz sentido. Então, mulher um pouco mais cheinha, sem dúvida, fora do padrão, acredito que ela é um pouco mais acolhedora do que essa mulher que está visando apenas estética, visando apenas o currículo e muitas vezes a profissão. Né? Que é uma coisa que a sociedade também pede, que é uma coisa que a sociedade impõe, que às vezes você perde o time de ser o que você veio para ser. Que é ser mulher. Porque a mulher tem o relógio, filho, né? Exatamente, é tudo isso. A mulher tem o reloginho, pro homem já não tem isso, né? Mas não tem. se a mulher não se atentar ali no relógio, acaba passando o tempo. E aí você vê que a sua vida inteira, entre muitas aspas, né, não vai fazer sentido daqui para frente porque você deixou de ser quem você gostaria de ser por conta de uma pressão social onde você tem que se tornar alguém. Então Antigamente tinham esse costume, né, de o homem que trabalhava, a mulher cuidava da casa. Hoje em dia, como tá tudo muito... A mulher já não quer mais, né, ficar em casa, ela quer trabalhar. Então, eu acho que hoje em dia a maternidade está acontecendo muito mais tardia do que antigamente, né? Sim. E em relação aí a questão do homem também, hoje em dia, por ter uma mulher com um pouco de energia sexual mais masculina, vamos dizer assim, os homens hoje estão um pouco mais recolhidos. Então, antigamente você via, quando você sai para bares, não sei se você sai, né? Mas você via que os homens tinham mais atitudes.
E hoje em dia, minhas clientes que são solteiras falam assim, cara, não tem homem, o homem não chega, o homem não sei o quê, o homem não faz, o homem não acontece. Os homens estão mais femininos do que as mulheres. Muitas vezes. Hoje em dia os homens ficam esperando o convite Muitas da vezes. mulher. Né? Às vezes eu faço isso, na minha sala tem um espelho grande assim, né, na porta do guarda-roupa, e às vezes quando elas chegam, né, para a sessão, muita coisa na cabeça, muita, porque antes da sessão a gente conversa um pouco para dar uma amenizada na energia, né? E aí às vezes, para algumas, eu me coloco em pé do lado dela, em frente ao espelho e falo assim, olha pro espelho. Ela se olha, né, olha eu e ela, e eu falo assim, quem é o homem aqui, né? Nessa visão que você está vendo? Aí, tipo assim, por ela estar chegando do trabalho, ela está com energia masculina muito alta, porque tem cargos que precisa ter essa energia pontual, né, da energia masculina em si. E aí depois, quando ela começa a se dar conta disso, muitas vezes ela consegue reverter isso dentro do seu relacionamento. Porque quando ela chega em casa com a pilha da exigência que tem o cargo dela, ela precisa o quê? Baixar 2, 3 degraus para que o homem possa ser o homem e ela possa ser a feminina dentro desse relacionamento em casa. Então, às vezes, é só percepção. E quando você tem essa percepção de energia, quando você precisa ter essa energia masculina maior e quando você precisa ser a feminina para o homem ter a energia dele masculina, se você tem essa percepção, você consegue melhorar muitos conflitos dentro do seu relacionamento e do seu dia a dia, no contexto geral, assim, da vida mesmo, sabe? Sim. E pegando, assim, esse gancho sobre energia feminina, masculina, como que você acha que pode estar inserindo isso dentro de um relacionamento? Perfeito. Dentro do relacionamento, se você tiver essa percepção de você estar mais na energia masculina e feminina, você pode se observar nas posições e a forma que você está desenrolando ali a sua intimidade ou as preliminares, né? Então, por exemplo, muitas vezes na sessão de massagem que a gente tem aqui, quando a mulher vai ter o prazer orgástico, ela faz o quê? Ela foge para trás, até saindo do futon quase. Aí eu dou uma pausa e falo assim, olha, na sua relação sexual, né, depois da nossa conversa, na sua relação sexual, você costuma fugir desse seu prazer ou você costuma ir em busca desse prazer? Porque tem mulher que quando está tendo orgasmo, ela quer o quê? Ela encaixa o homem e ela quer que o homem seja ela. De tão prazer e de tão, tipo assim, sensação boa, feminina, saudável, que ela está suprindo a própria essência, né? E quando você empurra o homem, quando você foge do homem falando que está sensível, isso não é, muitas vezes, sensibilidade. Isso é controle. E dentro desse controle, você está fugindo de uma realidade onde pode ressignificar todo o seu sistema para com um homem. Que geralmente, por conta dessa sociedade onde o homem é visto, né, com maus olhos, né, se você perguntar, tem até algumas pesquisas aí que tem na internet, que tipo assim, tem um rapaz que eu não sei o nome dele, fala assim, todos os homens todos os homens ele faz alguma pergunta, a mulher sempre responde a forma masculina de uma forma negativa. Mas se você perguntar para qualquer homem o que uma mulher sempre vai vir elogios. Então, é você se permitir estar nesse local e ser suprida, tipo assim, de ser amada, de ser acolhida de uma forma saudável, de se permitir estar no colo. Então, quando você consegue ter essa percepção sobre quem você é, a mulher que você é, automaticamente você consegue permitir um acesso muito maior dentro de você mesmo e aí curando, talvez, todas essas crenças que você tem em relação ao masculino e em relação ao homem. Muito interessante. Que nem a gente estava falando, né? Tem esses bloqueios, então acho que tem muita mulher que a hora que sente que tá ali chegando, ela calma, não, né? Exatamente. Vamos com calma, porque acho que às vezes é até o medo, né, de se entregar demais, digamos, né? Então você pode perceber, não sei se já aconteceu com você, em alguma relação sua, quando você consegue se permitir a ter esse ápice orgástico profundo, onde acessa essa sua essência, esse feminino saudável, você tem a vontade de chorar e você acaba chorando. Não sei se você já teve essa percepção ou já vivenciou isso.
mas geralmente acontece quando justamente você se permitiu e você se despiu pelaquela sensação, pelaquele amor que você está sentindo naquele momento, e automaticamente você vê o divino de alguma forma, e aquilo te traz uma emoção muito forte em relação àquele momento, àquela essência, aquela paz, aquele silêncio que você teve imediatamente, e aí você solta umas lágrimas, e às vezes o homem consegue estragar esse momento, porque vai lá, tá chorando, o que eu fiz? Não, calma, dá para você perceber quando é um choro de gratidão, um choro de completude, dá para vocês perceberem isso. Eu fiz é de só errado? olhar e observar, é só isso. Então, homens, se a sua mulher chorar depois da relação, você já sabe que você mandou bem. Principalmente durante aquele ápice orgástico. Então, a mulher, ela tem alguns níveis de orgasmo, né? Orgasmos, múltiplos orgasmos e hiperorgasmos, né? Tudo isso dentro de um contexto de preliminar, de penetração e automaticamente dessa entrega e permissão que vocês estão tendo um com o outro. Então, quando vocês conseguem chegar nesse nível de aprofundamento, automaticamente, de novo, se torna uma nova realidade na sua vida, se torna uma nova realidade para o seu convívio, para a conexão dos casais, e automaticamente a profundidade que isso chega, se conectam vocês a um outro patamar, a um outro nível de relação. É muito bom, né? Saber que tem um homem ali que vai te fazer sentir essa sensação, não tem coisa melhor. E você estava falando também a respeito do skirt, né? Que você Sim, o skirt. sabe fazer aí um skirt de... E essa que é uma loucura. Tem uma técnica chamada White Tiger, né? Que é dentro da questão do Neo Tantra, né? Dentro do Neo Tantra, a gente foca muito nessa questão do corpo físico, medos, traumas, abusos, sexualidade. Então, dentro do Neo Tantra, a gente trabalha essa questão orgástica muito latente. Dentro do Tantra muda porque a gente trabalha mais essa questão do amor e nesse amor encontrar o divino. Então as práticas são totalmente diferentes, elas são focadas em orgasmo, ela é focada em experiências e vivências para que você consiga inserir essa base dentro de você e automaticamente o seu corpo se transforma em um corpo orgástico, mas de uma forma muito mais profunda, sem performance, vamos dizer assim. É o sentir, a conexão, energia, devoção. Então é um mundo muito fora da caixinha da nossa sociedade que é tudo de imediato, vamos dizer assim. Então a mulher tem esses 3 níveis, né? Orgasmo, múltiplo orgasmo e hiperorgasmo. Quando você pode liberar esse skirt? É uma técnica onde você introduz os 2 dedinhos aqui, né, no canal vaginal, e aí você tem que ter ritmo, movimento, ritmo. Automaticamente, você vai conseguir na primeira vez? Talvez não. Por quê? Você precisa entender a dinâmica do corpo, você precisa ter esse ritmo do movimento. Automaticamente, você tem que saber qual posição a coluna da sua namorada está. Se ela está envergada, talvez vai machucar um pouco. Se ela está reta ou está para cima, automaticamente você encaixa certinho. Porque às vezes essas 2 falanges do dedo, dependendo da posição que ela está, vai pegar no osso púbico e acaba machucando. Então o que tem que fazer? Você precisa analisar, você precisa saber o time e você precisa executar de uma forma mais perfeita possível para que ela possa liberar essas águas e essas emoções também. Então assim, se você leu meu livro, se você talvez puder vir fazer o curso, isso automaticamente fica uma coisa mais fácil. Aqui está escrito passo a passo. Nesse livro aqui está escrito passo a passo. Porém, precisa de prática e, como eu te falei, tudo na vida é o quê? Experiência. Quanto mais experiência você tem, mais apto a executar você vai estar. E então são três etapas do skirt. Uma liberação apenas, uma forma orgástica ou uma forma de hiperorgasmo. E quando você está fazendo a massagem lá dentro do canal vaginal, onde eu mapeei 16 pontos orgásticos dentro do canal vaginal, você vai entender que o ponto certo para ela ter um hiperorgasmo
vai sair um líquido mais espesso aqui dentro da zona EFA, que é uma zona da região superior, lado esquerdo e direito da vagina. E automaticamente, quando sai esse líquido mais espesso, que dá para você sentir, mesmo com luva você consegue sentir essa espessura um pouco mais grossa, aí é quando a mulher está nesse nível de ter um hiperorgasmo através da ejaculação, que é o squirt, né? Então tudo isso é muito perceptível, desde que você esteja respirando e com calma, não tenha pressa. Você precisa ter tempo de qualidade. Um casal que tem tempo de qualidade tem um sexo muito mais profundo e é muito mais gostoso e prazeroso para ambos. Preciso ler o seu livro. Tô bem curiosa. Muito bom. E eu acho uma leitura super tranquila, super simples. Eu gosto bastante de ler e vou aproveitar já, incluir o seu livro na minha próxima leitura, porque eu fiquei bem curiosa para saber esses 16 pontos. Depois me mande o feedback. Eu acho que, só um detalhe, no livro, eu acho que se não me engano tem 14. Esses dois últimos pontos, que eu coloco o ponto Eli e o ponto B, que é o ponto Bianca, foi que eu descobri recentemente em 2 clientes. Então, tipo assim, tudo isso que está escrito nesse livro foi através de quê? Desses 14 anos de atendimento, com mais 2.700 atendimentos com mulheres. Então, isso foi só somando a cada atendimento os pontos específicos. Então, a gente está falando aqui de 23 pontos orgásticos de um corpo feminino, né? E dentro do canal vaginal tem esses 16. Né? Então, assim, dentro desse estudo que eu fiz, primeiro acontece, aí depois eu aplico, aí tem repetições de prazer e repetições de visualização e de sensação pelo corpo, aonde eu faço o quê? Achei mais um ponto. Eu acredito que deve ter muito mais. Mas dentro da minha metodologia, eu encontrei só esses 16 pontos internos. Muito interessante, até porque antigamente, né, ali na época, nossos avós, tataravós, a mulher não era ensinada a sentir prazer, Nunca né? foi. E é muito interessante saber que a mulher tem tanta possibilidade de ter esses orgasmos que não são explorados, né? E voltando lá, aquela questão da sociedade, muitas mulheres que vêm me procurar para fazer o tratamento, né, dessa terapia com desenvolvimento corporal, acima de 30 anos, a maioria nunca tiveram um orgasmo. Eu tenho uma cliente que foi a coisa mais linda, ela veio de outro estado, ela fez só um bate e volta aqui em São Paulo, porque ela fez 51 anos e ela falando, né, quando a gente estava conversando, quando ela chegou no nosso consultório, ela falou que ouviu falar da Monique Evans, um programa que ela tinha, que aos 38 anos a Monique Evans teve o primeiro orgasmo da vida. E ela acreditou nisso, quando viu esse vídeo, que aos 38 anos ela teria um orgasmo. Isso passou. Aí aos 50 anos, ela conheceu uma amiga minha que fez um curso comigo de especialização, e ela falou assim, não, você tem que ir lá no Ajum, em São Paulo. Então ela foi, comprou uma passagem aérea, veio pra cá. Vou até São Paulo dar comigo, uma gozada e já volto. Passou comigo e assim, da primeira vez ela teve orgasmos múltiplos, ela estava, tipo assim, permissível a isso, teve vários skirts. Na hora que a gente terminou a sessão, depois da integração, e ela chorava de alegria, ela pegava aquele skirt que estava assim, o futon ficava muito molhado, ela passava no corpo, passava no cabelo, chorava, agradecia muito, e eu, tipo assim, emocionado ali de ver aquilo, e eu falei para ela assim, você não quer tomar um banho para ir embora? Ela, não, eu vou embora sim, isso Quero é ir meu. assim. Eu esperei 51 anos para sentir isso que eu senti hoje. E até hoje, ela vem para São Paulo, pelo menos a cada 2 meses, para passar em sessão comigo e volta para a cidade dela. Então foi coisa linda, porque tipo assim, cara, imagine só 51 anos e você não saber o que é o prazer da vida, né? Um prazer orgástico. As mulheres devem ficar doidas atrás de você, então. Não, pior que não. Pior que não. Nunca aconteceu de nenhuma cliente, assim, paciente se apaixonar, ficar enlouquecida? Gente, precisa desse homem que me faz ter esses orgasmos. Então, eu devo ser muito desligado. Eu devo ser muito fora dessa realidade aqui, porque assim, não percebo
E assim, de fato, nunca passei por isso. Assim, alguém que ficasse ali insistindo, estava apaixonado, queria me ver, queria me chamar para sair. Eu não sei porque eu lido com o conteúdo de uma forma um pouco mais séria, como que se fala? Eu não me coloco de uma forma muito sensual, né, nas redes sociais. E eu sou sempre dessa forma falando e como pessoa, então talvez isso limitou o público, como eu posso, moldou, vamos dizer assim, o público que vem. E a maioria dos meus atendimentos, eu trabalho só com pacotes. Dificilmente eu trabalho com uma massagem avulsa, né? E ou a maioria das pessoas que chegam até mim é por indicação. Então, assim, eu não patrocino as minhas massagens, eu não pago sites para divulgar o meu trabalho. Então, é orgânico no Instagram. E 90%, 98% das pessoas que vêm porque alguém indicou. Então, eu trabalho já focado a esse desenvolvimento corporal orgástico. Então, talvez por isso, eu até hoje desconheço alguém que, estou apaixonado por você. Talvez porque eu nunca tive abertura, ou talvez porque realmente eu nunca olhei para esse lado, né? Pode ser. Mas conta pra gente qual que é o seu Instagram pra mulherada aí que quiser Perfeito. Ter essas sensações, poder te achar, que eu já tô curiosa, eu também quero, gente. O Instagram mudou por conta dessa nova metodologia aí da Meta, né? Então hoje eu sou Arjun Das, o meu Instagram pessoal profissional, e o Kanda Brasil, que é o underline, que é o novo Instagram do espaço, né? Que o nome do espaço é Kanda Tantra Brasil, mas através do Tantra o Instagram bloqueou, eu estava com quase 20 mil seguidores, ele excluiu meu perfil e falou que não vai voltar por causa do nome, então a gente mudou para Kanda Brasil underline. E você que tá aí querendo fazer aquela massagem relaxante, uma massagem tântrica, quer sentir essa sensação orgástica, mas não quer ir lá na clínica do Arjun, quer passar por uma outra terapeuta, né? Aqui no Top Massagem, é esse site aqui, tá, gente? Procura as melhores terapeutas do Brasil. Lá com certeza você vai encontrar alguma terapeuta certificada, alguma terapeuta séria que atenda dentro da sua região, tá bom, gente? E eu quero agradecer muito a sua visita. Fiquei muito feliz que você aceitou nosso convite de participar. E eu quero conhecer a sua clínica, viu? Eu fiquei curiosa. E o prazer em dar uma massagem para você também, para você experienciar talvez esse skirt e esse hiperorgasmo. Gente, tô curiosíssima. Preciso ir lá. Eu te agradeço. Obrigada, viu?